Olá, meu nome é Karine, tenho 14 anos, estudo na escola Cleus Arão. Vou entrevistar a professora Lília e vou falar sobre aborrecência. Aborrecência. Os adolescentes muitas vezes se aborrecem com alguma proibição dos pais, mas pense um pouco, sempre que não ouvimos nossos pais, acontece alguma coisa errada. Agora eu vou fazer umas perguntas. Para a senhora, por que é aborrecência? Aborrecência, interessante essa questão de aborrecentes, né? A gente fala o tempo todo, esses aborrecentes, por quê? De uma certa forma, eles aborrecem a gente em muitas coisas. Eles não gostam de ouvir um não, acham que tudo tem que ser na hora que eles querem, da forma como eles querem. Eu já fui adolescente e sei que é meio complicado essa questão do ouvir um não, mas é preciso. Então acho que é preciso essa questão da gente falar aborrecência, porque eles aborrecem a gente com coisas tão, às vezes, que eles sabem que não podem, mas que querem fazer. E eu acho que todos os pais querem para o seu filho o melhor. E quando a gente diz um não, a gente está ensinando a ele, dando limites. Então essa questão da aborrecência é meio complicada, né? Cada um é de uma forma, cada adolescente é de uma forma, e cada pai educa seu filho de uma forma. A aborrecência, mas acho que é uma fase da vida assim que eu já passei por isso, aproveitei bastante, mas é fases, tudo é fase. Você acha importante os pais conversarem bastante com os adolescentes? Com certeza. Eu mesma tenho 2 adolescentes em casa. Uma menina de 12 e um menino de 13 anos que vai fazer 14 agora, já esse próximo mês. E assim, a gente conversa sobre tudo. A gente não tem hoje que esconder nada dos adolescentes, porque até mesmo a escola já ensina tudo isso. E se a gente em casa não der esse complemento, essa educação, lá fora o mundo ele vai ensinar de uma forma totalmente distorcida. Então a gente deve conversar sobre drogas, sobre sexo, sobre a primeira menstruação, que eu já tive casos de alunas que ficaram com medo, né? Quando viram que aconteceu isso e achou que era alguma coisa anormal no seu corpo, mas isso por quê? Falta de diálogo. Então, uma coisa que a gente não pode esconder, que desde criança, desde pequeno, hoje a gente vê que as crianças elas já aprendem na escola, né, sobre como nasce a criança. Hoje ela já sabe que o homem e a mulher mantêm relações e daí nasce um bebê. Então, hoje, nos dias de hoje, a gente não tem que ter tabu em relação a assunto nenhum. Porque se a gente não orientar, o mundo vai orientar de uma forma totalmente errônea e aí vai prejudicar a nós pais, né, que temos adolescentes em casa, a própria escola. Então é importante sim conversar sobre todos os temas. O diálogo é a base de tudo. Quem não se comunica deve dizer chacrinha, né? Se trambica. Então comunicação deve existir, conversa deve existir sim o tempo todo. Você se aborrecia muito com seus pais no seu tempo de adolescente? Nossa! E como? Mas assim, era mais por questão de sair. Nunca fui namoradeira, mas, né, aqueles paqueras. Acho que foi mais pela questão da parte de namoro, assim. Porque minha mãe vai dizer que eu era muito nova, minha mãe também dizer que eu era muito nova. Mas eu sempre fui tranquila. Nunca fui de gostar muito de festa, de nada assim. Sempre fui um pouquinho assim mais caseira. Mas ouvir um não, às vezes era difícil pra mim. Mas eu tive que começar a me acostumar com isso. Eu queria, minhas colegas chegavam lá em casa, não, bora ali, a gente dizia que não. Então foi aquela coisa assim, que só saía com meu pai ou com minha mãe. Pra eu sair sozinha era um pouquinho trabalhoso. Era da escola pra casa, de casa pra escola, pra sair com alguém assim era meio difícil. Então, a questão de sair era mais com isso que eu me aborrecia. Mas em termos das outras coisas, não. Quais as consequências da aborrecência? Quais são as consequências da aborrecência? Nessa fase, a adolescente tende a ser desobediente. Não obedece, não quer escutar, quer fazer o que quer. E aí o que a gente fala é pro bem, não é pro mal. Então hoje, né, eu já com 30 anos, hoje eu vejo que muitas das coisas que meus pais falavam comigo
era para o meu bem, né? E muitas coisas das quais eu não dei ouvido hoje, né? Se fosse hoje, eu não faria. Então as consequências, se a gente não ouvir nossos pais, vão ser consequências boas, né? Então é bom sempre a gente estar ouvindo o que os nossos pais têm a dizer, porque nesse período, eu acho que a aborrecência se resume em desobediência. Mas acontece. Você acha que os pais estão querendo lidar com as novas situações ou com as novas situações que os adolescentes estão vivendo? Hoje, os pais têm colocado a responsabilidade em cima da escola, em cima do professor. E hoje, os pais veem que está tudo diferente de acordo ao tempo que eles viviam. No tempo deles, a internet não era não existia internet, na questão do computador, e hoje o pai ele tem que começar a saber lidar com essa questão da internet, né? Porque a gente vê a pedofilia. Hoje o pai tem que aprender a como lidar com o filho que começa a entrar no meio das drogas, a questão da prostituição. Então hoje os pais estão tendo que se adaptar a um novo mundo, né, que a gente vive, e com isso eu acho que muitos pais têm sentido assim, uma certa dificuldade de como lidar com o adolescente de hoje. Então eu acho que hoje a mídia, a tecnologia hoje avançando cada vez mais, acho que os pais estão começando ainda a se adaptar